Quando a gente fala dos níveis de hipnose, a gente frequentemente fala do chamado estado de Isdale. Inclusive, tem até vídeo antigo meu falando sobre esse estado de Isdale aqui no card. Agora, será que estado de Isdale é o mesmo que coma hipnótico? Mas só depois da vinheta. Olá, eu sou Alberto Delísula, professor de psicologia, professor de hipnose, e eu cheguei com um vídeo que eu vou criar polêmica com um grande hipnotista que gravou vídeo aqui no YouTube. Esse grande hipnotista falou sobre o chamado estado de Isdale. E esse hipnotista é o Albertinho! Eu tô fazendo uma polêmica com o meu próprio vídeo, porque a gente continua estudando, né? E eu gravei um vídeo antigo sobre o estado de Isdale, e é um vídeo totalmente baseado no Dave Elman. Mas hoje eu vou fazer algumas provocações. Não vou criar realmente treta, mas criar algumas provocações acerca daquele meu vídeo e acerca do próprio Dave Elman sobre o chamado estado de Isdale. Bom, mas que provocação e que treta é essa? James Isdale era um cirurgião que foi para a Índia no final do século XIX, lá para 1845, mais ou menos, e viu que várias pessoas se submetiam à cirurgia sem usar nenhum tipo de anestésico. Inclusive, no seu livro sobre mesmerismo na Índia, ele relata, inclusive, a quantidade de cirurgia que foi feita e cada tipo de cirurgia, até cirurgia de amputação rolou lá, sem usar nenhum tipo de anestésico. Inclusive porque naquela época não tinha anestésico igual tem hoje, né? Então, eles usavam outros procedimentos. E Dave Elman ficou conhecido, dentre várias descobertas, como aquele que descobriu uma forma de ter um procedimento para tirar alguém do chamado coma hipnótico. Mas o que era o coma hipnótico, Albertinho? Algumas pessoas no show de hipnose de palco ficavam presas na hipnose depois do show. Não voltavam de jeito nenhum. E elas ficavam com o corpo espontaneamente todo anestesiado, catatônico, todo enrijecido, os músculos, né, todo enrijecidos. E Dave Elman criou um método para tirar as pessoas desse estado, porque supostamente elas estavam presas. Bom, e qual que é a treta? Dave Elman falava que o estado de Isdale, ou seja, aquele estado que era obtido na Índia no final do século XIX, ele falava que o estado de Isdale era o mesmo que o coma hipnótico. Inclusive, ele dá um capítulo inteiro do seu livro Hypnotherapy para falar sobre o chamado estado de Isdale e as formas para não só entrar no estado de Isdale, mas como sair também. Mas tem um problema aí. O problema é o seguinte: as técnicas que eram utilizadas na Índia eram técnicas não verbais. Recentemente tivemos Giancarlo Russo, um dos maiores especialistas no mundo em hipnose não verbal. E a gente aprendeu várias técnicas que envolvem toques, que envolvem sons. Técnicas que, inclusive, são muito utilizadas por magnetistas. E ainda que Giancarlo não acredite na explicação que as pessoas dão para o magnetismo realmente funciona. Aquelas práticas não verbais funcionam. E são utilizadas há milhares de anos. E aí surge o problema. Na Índia, não era feita hipnose verbal. Não era, não. Era magnetismo. Era hipnose não verbal. Provavelmente usavam sons. Você deve estar perguntando, mas é não verbal. Mas não é linguagem. São sons instintivos, que a gente aprendeu com o Giancarlo Russo, por exemplo. Toques. Então, na Índia, não se usava nada que era usado por Dave Elman. A hipnose de Dave Elman, ela é totalmente baseada em Bernheim.
E para Bernheim, o importante era a sugestão, o importante era a palavra. E como para Bernheim é tudo sugestão, Dave Ehlmann já imagina, olha, na verdade, esse chamado estado de Isdale é uma sugestão como qualquer outra. Então, é a mesma coisa que o coma hipnótico. Porque o pessoal que está entrando no coma hipnótico aqui no show de hipnose de palco, essas pessoas também estão ficando com anestesia sem sugestão. Mas hipnose não verbal não envolve só sugestão não, coleguinha. Tem hiperestimulação do nervo vago, tem desarme autonômico. Então, tem vários aspectos fisiológicos que trabalham diretamente no sistema nervoso central. E trabalham de uma forma que a hipnose verbal não é capaz, realmente, de tratar da mesma maneira. Porque é fisiológico. Então, a gente falar que o estado de Isdale, que era totalmente baseado em hipnose não verbal, é a mesma coisa que o coma hipnótico, é uma aproximação que deve ser feita com muita cautela, porque a gente não sabe exatamente o que era feito na Índia. Ou melhor, até sabe. A gente sabe que são técnicas de hipnose não verbal. Mas será que a hipnose não verbal, que é fisiológica, vai levar aos mesmos fenômenos que a hipnose verbal de Ehlmann, de Bernheim? Pois é, fica aí a treta. Na verdade, não é uma treta, né? Na verdade, é uma discussão, é uma provocação. Porque se seu professor de hipnose fala o tempo todo que estado de Isdale é a mesma coisa que coma hipnótico, ele está utilizando-se do pensamento de Dave Ehlmann, de forma correta, inclusive, mas sem fazer a devida provocação, que foi o que eu fiz no meu vídeo. Eu me baseei totalmente no Dave Ehlmann. Mas no momento que eu comecei a estudar hipnose não verbal e vi fenômenos novos, que inclusive Dave Ehlmann não aborda, eu vi, tem mais coisa aí. E você, já tinha pensado sobre isso? Sobre a ideia do estado de Isdale não ser a mesma coisa que coma hipnótico? Então comenta aí, essa merece um like. Pelo menos 450 likes no vídeo. Esse vídeo merece. Dá o like agora. E aí, tá gostando dos vídeos do canal do Albertinho? Ativa o sininho, compartilha com seus amigos e até a próxima.